Boa tarde, eu sou Michele Holanda, estamos mais uma vez aqui no Topo Imobiliário, dessa vez com um grande amigo de longa data do mercado imobiliário, Irineu Guimarães, ele que é sócio fundador do movimento Somos Cidade e CEO da BLD Urbanismo. Irineu, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Topo Imobiliário. Obrigado, Michele, vai ser um prazer aqui poder falar um pouco aí do movimento Somos Cidades e de como tornar as cidades mais agradáveis aí para as pessoas. Antes da gente entrar no movimento, eu quero que as pessoas conheçam um pouco mais, né, do Irineu Guimarães, da história do Irineu. Conta aí um pouquinho quem é o Irineu Guimarães, de onde vem? Bom, eu, sou filho de funcionários públicos, comecei a trabalhar com 13 anos, trabalhei em banco, trabalhei na Xerox, que é uma escola de vendas, né? A minha formação é marketing, mas eu entrei no mercado imobiliário, eu acho que onde você já estava, que era na Construtora LM, foi o Ivan Martins que incutiu o vírus do desenvolvimento imobiliário em mim, e eu sempre busquei fazer alguma coisa diferente, né? Disruptiva, e não era fácil, né? E cheguei a montar uma imobiliária, durou 2 anos, e aí o nome BLD vem de Beach Land Development. Tive um sócio americano e a nossa proposta era desenvolver projetos turísticos imobiliários no litoral do Ceará. A empresa fez 21 anos agora, em maio, né? Eu sou fundador, majoritário, e sempre dediquei boa parte do tempo para a entidade de classe, né? Sou um dos fundadores da ADIT, sou membro do Conselho de Administração, e aí dessas jornadas aí, o Felipe Cavalcante, que é um cara que agrega muita gente importante aí no Brasil, que fala de urbanismo, que fala de cidade, que fala de projetos disruptivos, a gente criou o Somos Cidade. Só a minha formação é marketing, eu fiz um curso de gestão de negócios imobiliários na FGV, um MBA, fiz um curso de Smart Cities pelo Instituto Europeu de Design, tenho um curso de novo urbanismo pela Universidade de Miami, e agora recentemente eu acabei de ser aprovado no curso de mestrado de Ciências da Cidade pela Unifor. Então nunca a gente para de estudar, nunca para de aprender, sempre viajando o mundo, fazendo missões técnicas. Já fizemos México, República Dominicana, Estados Unidos todos os anos, Portugal, Inglaterra, Emirados Árabes, fizemos Singapura, recentemente estive em Viena, na Áustria, Holanda, sempre tentando tropicalizar e ver as melhores práticas do urbanismo mundial. Gente, esse olhar do Irineu para trazendo aqui para o nosso Ceará, para nossa cidade, nosso estado, é muito importante. A gente não vai falar hoje de BLD, mas eu vou pedir para você explanar em poucos minutos algumas características que estão lá no core da BLD, né? Nesses projetos incríveis, como 2 projetos maravilhosos, que é o Azul e o Verde, que estão lá no Eusébio, super bem posicionados e valorizados. Conta pra gente um pouquinho, que eu já lhe disse que a gente vai fazer mais de um programa aqui, porque é muita pauta, sobre o core da BLD, né? Essa visão que você tem da BLD e dos seus empreendimentos. A BLD ela fez alguns empreendimentos de praia, a gente chegou a incorporar 6 empreendimentos, Tabuba, Taíba, Praia das Fontes, mas em 2012 a gente se propôs a desenvolver projetos de desenvolvimento urbano em sociedade com a empresa de São Paulo. E em 2017 os astros se alinharam, a gente comprou os projetos dessa empresa de São Paulo e montamos a nossa própria urbanizadora, né? Loteadora vulgarmente conhecida. E esses 2 projetos, o Azul e o Verde, eles trouxeram ocupação de qualidade para o centro do Eusébio. E uma coisa que a gente acreditava, mas era muito criticado, é que a gente colocou fachada ativa nos projetos. A gente trouxe o comércio, que era uma forma dos projetos conversarem com a cidade. Então, isso foi um sucesso. A gente colocou 3 projetos de strip mall, né, que são malls, lojas de rua. Trouxemos a primeira agência do Santander. Os nossos parceiros da Barroso trouxeram a agência da Caixa Econômica. E aí teve muito primeira necessidade atendida. Temos também lotes de uso misto, mas a BLD, a tônica dela é sempre praticar o bom urbanismo. O bom urbanismo é a conjugação do novo urbanismo. A gente vai falar um pouco sobre isso. O novo urbanismo ressurgiu nos Estados Unidos por um escritório chamado DPZ, que fica na Flórida. Num dos eventos lá do Congresso do Novo Urbanismo, que é o CNU, que acontece nos Estados Unidos todos os anos, eles viram que a única maneira de tornar as cidades mais criativas, mais inclusivas, mais humanas, era colocar as pessoas nas ruas, era deixar de privilegiar os carros, ou seja, não fazer
fazer projeto com avenidas tão largas, esquecer um pouco do urbanismo modernista, que nós vamos falar um pouco sobre isso. O urbanismo modernista é um exemplo de má aplicação do urbanismo. Basicamente é você setorizar a cidade, né? Tem uma parte que é só para indústria, outra parte que é só para comércio, outra parte que é só residencial. Então as pessoas perdem muito tempo no deslocamento, usam muito o carro, já que a gente não tem transporte público de qualidade, diferente da Holanda, que você tem vários modais, né? Não só a famosa bicicleta, mas você tem o tram, você tem o metrô, você tem o trem, você tem outros meios de mobilidade. Elétrico, né? Que eu já ia dizer, o patinete é um exemplo. Então fica mais fácil você se deslocar em cidades que existem investimentos em transporte público de qualidade. Onde não tem isso, basicamente você tem que incentivar o adensamento urbano, né? Ou seja, e para fazer isso não requer grandes investimentos, é só uma mudança de cultura e principalmente de legislação. Aqui em Fortaleza a gente está em plena discussão do plano diretor e a gente vê que em alguns momentos houve destaque para a questão dos super prédios, né? Dos skyscrapers, né? Que são os arranha-céus, que aqui ainda não está no nível de arranha-céu de cidades consolidadas, né? Como Melbourne, como Nova York, como outras cidades europeias, né? Mas a gente já tem alguns prédios e eu acho que a gente defende que tem que existir o adensamento urbano nas áreas que já estão melhores dotadas de infraestrutura urbana, né? E também a gente defende que é importante que você cultive os espaços públicos de qualidade. Então lá no Somos Cidade, por exemplo, os melhores exemplos de projetos, eles estão no sul do Brasil, né? Posso citar aqui 3, Parque Una... Não vai citar agora, vai citar agora porque eu quero que antes de você citar projeto, você explique pra gente. Eu sigo o Somos Cidades nas redes sociais e tem várias coisas que eu acho assim incríveis, né? Assim, realmente acompanho e sou fã do projeto, mas explica pra gente do que se trata esse movimento. É um movimento público-privado, é um movimento geral, generalista, engloba a sociedade também. Explica pra gente como é esse movimento. Na verdade, o movimento, como a palavra diz, né, é uma união de empresas que buscam trocar entre si as melhores práticas do urbanismo mundial e se torna um movimento porque a gente tenta sensibilizar a sociedade, né? E aí quando a gente fala sociedade, tanto o público quanto o privado, para implantar essas melhores práticas nas cidades que a gente está presente. Hoje nós somos um movimento fechado, né? São 12 dos principais desenvolvedores urbanos do país que se juntaram. Tem empresas pequenas como a BLD, tem empresas muito grandes como a Altri, que é o braço de desenvolvimento imobiliário do Grupo Votorantim, que acabou de aprovar um projeto de intervenção urbana em São Paulo, removendo habitação de baixíssima, de ocupação desqualificada, né, de invasão, vamos chamar assim, e dando moradia digna para as pessoas, para poder transformar uma área que estava degradada numa cidade como São Paulo. Existe a oportunidade de fazer isso em todo o Brasil, Fortaleza não é diferente, né? O poder público, via de regra, não consegue suprir a questão do controle urbano, nem da segurança também, e aí a gente vai falar um pouco sobre isso, mas tem 12 empresas que tinham projetos com dimensão para fazer transformações urbanas, né? E a gente montou uma espécie de um mastermind, um conselho de administração para depurar essas ideias, tropicalizar isso e transformar esses lugares, né? Então tem muita coisa boa acontecendo, fora o que já tem instalado. Tem projetos em Santa Catarina que vão se tornar referência, tem projetos em Brasília, né? Que quando eu falei do urbanismo modernista, é um exemplo mal sucedido de aplicação do urbanismo, porque tem setores da cidade que ficam muito vazios, né? E hoje, quando se fala de sustentabilidade, né? Envolve muita coisa, a redução das emissões, ou seja, o tempo de deslocamento, né? Emissão de CO2 pelo carros, principalmente, tempo de qualidade. As pessoas hoje querem estar mais próximo da natureza, querem mais qualidade de vida. Da família, né? A gente sentiu isso também depois da pandemia. E com a tecnologia, hoje você podendo trabalhar em casa, a ressignificação dos imóveis ganhou muita força. E aí também o envelhecimento da população. Hoje, uma pessoa de melhor idade não quer ser chamada de idoso, né? E ela se sente mais viva quando ela está nos espaços públicos, perto de crianças, por exemplo. Então a gente tem que induzir isso,
né? Tornando o que a gente fala as cidades mais criativas, né? Mais inclusivas, mais humanas, mais sustentáveis, mais resilientes, né? Então, quando a gente também consegue, através de pequenas de legislação ou de uma associação, por exemplo, regrar a segurança de um bairro, regrar a coleta dos resíduos sólidos, incentivar a reciclagem. Às né? vezes, lá no bairro que eu moro, que é o Cocó, a gente sempre... Nós temos lá no nosso condomínio, junto com outros condomínios da mesma quadra, que a gente adotou a praça, né? Então, a cota mínima que a gente paga, todos os apartamentos pagam, para requalificar a praça. Isso ao longo de 5 anos, que é o tempo que eu moro lá, você pega antes e o depois, é outra praça. Então, é como você fala, o poder público sozinho não consegue, porque as demandas são muitas, né? E as prioridades também. E eu acho que a população tem que, sim, participar, né? E isso reverte em benefício de vocês mesmos. Vocês podem observar que os seus imóveis lá, eles têm mais liquidez, pelo menos, e muitas vezes eles são mais valorizados do que em outras áreas da cidade. Por quê? Porque você, além de ter as incorporadoras oferecem, né, os projetos, algum lazer dentro dos prédios, mas a gente às vezes quer passear com o cachorro, quer andar de bicicleta, quer soltar pipa, quer jogar bola, quer interagir com outras pessoas. Olha aí como a gente tá. Sinergia, né? E isso é verdade, ninguém está inventando nada. E a gente costuma dizer que cidade boa de se visitar é cidade boa para se morar. Então, a gente às vezes sonha em visitar outras cidades, outros países, porque a gente tem o que a gente chama de, no novo urbanismo, como é muito americanizado, é uma palavra que chama walkability, que traduzindo assim, forçando para o português, é a caminhabilidade, ou seja, você... Inclusive, Paris adotou um projeto, né, a prefeitura de Paris, se chama Cidade de 15 Minutos. Então, Cidade de 15 Minutos é criar condições de, em 15 minutos, você encontrar todos os serviços que um cidadão precisa. Afinal de contas, nós moramos em cidades, 80% da população do mundo escolheu morar em cidade por conta disso. Por conta da oferta, das interações, de você acessar serviço de educação, serviço médico, cultura, lazer, né? Então as pessoas moram em cidades por isso, né? E um exemplo assim de como isso é verdade, quando a gente fala do Vale do Silício, né? Você tem lá muita gente que elegeu o Vale do Silício como uma cidade muito mais criativa do que as outras. Mas por quê? Ele atraiu pessoas que são mais disruptivas, vamos dizer assim. Você está tomando café, está com um cara inteligente do seu lado, você vai namorar, é uma menina inteligente, é todo mundo inteligente lá. Então saem as melhores ideias, né? E aí isso acaba sendo um círculo virtuoso. E a capacidade do ser humano, a gente sabe que a nossa mente ela é pouco utilizada, né? A gente passa uma vida inteira e explora aí 6% a 8%, né, do que a gente podia fazer. Quem explora bem, explora de 6 a 8%. Então a gente tem que ser estimulado, né? Isso, constantemente. E a gente, no final do dia, no final das contas, o que todo mundo quer é ter uma vida com mais qualidade, né? Ser uma vida mais longeva, né? Com qualidade, né? Com saúde, que você esteja com as pessoas que você ama, você trabalha, mas não pode viver só para trabalhar. Isso. Você tem que também ter o seu tempo de lazer, exatamente. Tem que ter o tempo de qualidade, né? E quando você tem uma cidade que é limpa, uma cidade que que oferece espaço público, ela se torna mais resiliente. Até a questão sanitária está envolvida nisso, porque quando você resolve em algumas áreas da cidade a questão, por exemplo, do saneamento, você tem menos propenso a ter doenças. Isso. Né? Quando você tem coleta de lixo, você tem menos pragas, menos ratos. Então, assim, é um círculo virtuoso, essa questão da civilidade também que a gente encontra, e tudo no mundo todo. Eu tenho prazer de viajar assim muito e aprender, é o que me estimula. E a gente vê que a civilidade é uma coisa que contagia, né? É bacana. E uma coisa importante que você vê na prática, e aí você pensa, é possível fazer, é possível isso acontecer, né? E não é uma coisa que é dinheiro que resolve, são atitudes, pequenas atitudes, e elas vão se multiplicando, né? Não é aritmeticamente, é geometricamente. Então as pessoas vão vendo, você vai ficando inibido de jogar um lixo quando você vê a lixeira, quando você joga o outro pega, isso acontece, né? Questão do pet friendly também, quem anda com cachorro, você vê aqui
Aldeota, Meireles, todo mundo sai com um saquinho já para pegar ali o que não presta ali do passeio, né? Então, assim, essa questão é uma questão contagiante e envolve muito mais políticas públicas, regramento, é uma parceirização, né? Eu costumo dizer que dá para transformar, inclusive, áreas que estão degradadas da cidade, com arranjos públicos-privados, né? Não vou nem dizer parceria público-privado, porque envolve legislação, PPP, mas às vezes com pequenos convênios, né? Criando associações, regrando, é possível transformar e você viver melhor, viver com mais qualidade e usar melhor o tempo, né? Porque eu acho que o bem mais escasso que a gente tem, que todo mundo tem, é o tempo da gente. Fala pra gente algum projeto, alguma ideia, não sei se já está implantado ou se está em desenvolvimento aqui para o nosso estado. Você centraliza em Fortaleza ou Eusébio, né, que é também a sua praia, ou você pensa de forma mais macro hoje, pontualmente para o estado do Ceará? Bom, lá no Movimento Somos Cidade, a gente tem eventos trimestrais e tem um momento lá que chama Hot Seat, que é alguém senta lá na cadeira para ser bombardeado de perguntas. E eu me considero um urbanista na prática, apesar de eu não ser arquiteto. Como eu disse, a minha formação é administração e marketing, mas estudei Smart Cities e etc. E, obviamente, o meu sonho grande, eu tenho algumas ideias de revitalização aqui na cidade. Vou dar um exemplo aqui, a Praia de Iracema, né? É meu sonho também, é uma praia. Então, assim, a Praia de Iracema, hoje o nosso polo gastronômico, nós moramos numa cidade que recentemente saiu o censo do IBGE, né? Uma das maiores cidades do Brasil, a principal economia do Nordeste, né? Uma cidade litorânea, e o nosso polo gastronômico não está de frente para o mar. É verdade. Né? Tem muito por legislação, mas tem muito porque em algum momento a gente errou. E a Praia de Iracema, todo mundo vai lembrar, na década de 90, era o nosso polo gastronômico, não era a Vajota. Né? Então você está na brisa ali e se sentir seguro, você precisa de algumas intervenções. Eu tive agora assumindo uma posição na Câmara Brasil-Portugal, e o evento foi lá no Estoril. Né? E eu vi que a prefeitura já fez muito lá, mas não basta também o poder público. As ruas estão bem pavimentadas, tem ciclofaixa, mas eu preciso que o privado seja incentivado a voltar a investir lá. Sei que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do meu amigo Rodrigo Nogueira, também tem incentivos para ir para lá. Então, por exemplo, lá é uma zona que a gente pensa que pode ser revitalizada. Existem técnicas para fazer isso, para atrair novos investimentos, mas tem que ter a mão do privado. A Praia do Futuro é uma coisa que, desde que eu me entendo de gente, a gente Praia do Futuro, e ela não acontece. Por quê? Existem muitos problemas sociais na Praia do Futuro, muitas ocupações desordenadas. Como é que faz isso? Né? Então, muitas vezes o privado, ele tira aquelas pessoas de condições subhumanas até de moradia, dá moradia de qualidade, né, digna para essas pessoas. Não é o governo que está fazendo, é o privado, e o governo pode dar um potencial adicional de construção para o privado. Uma das empresas do movimento acabou de aprovar por unanimidade um projeto de intervenção urbana, que é como se fosse uma operação urbana consorciada, e aqui em Fortaleza, na gestão passada da Águeda, que eu vou falar aqui, que inclusive contribuiu bastante também com esse quesito de novas legislações para dar mais segurança jurídica, que no Brasil também o empreendedor e o privado sofrem muito com a questão da insegurança jurídica, né? Como é que você vai atrair investimentos se você não tem segurança? Mas existem leis já que foram projetos de leis e leis que já foram aprovados em Fortaleza que permitiram isso. Não sei bem se foi uma operação urbana consorciada, mas, por exemplo, teve um empresário, João Carlos Far Mendonça, de Recife, que pegou uma antiga fábrica que estava no meio da cidade, transformou num shopping e o shopping abriu frente imobiliária para vários empreendimentos ali que a Moura do B estão fazendo ali em frente ao Rio Mar. Aconteceu no Rio Mar Kennedy. Então, são essas que a gente chama de acupunturas urbanas, né? São pequenas intervenções na cidade que transformam completamente. Se você for ver aquele pessoal da favela do Pau Fininho, muita gente pode estar trabalhando naquele shopping, pode estar prestando serviço para aqueles condomínios. As pessoas, uma das contrapartidas foi melhorar a infraestrutura do macroviário do entorno, né? Então, tem projetos. Né? Então, são mudanças que se a gente ficasse parado não acontecia, se fosse só o público também não acontecia. Então, esses arranjos público-privados, eles são transformadores. Né? Maravilha. Irineu, a conversa está muito boa. Vamos para o nosso intervalinho comercial e voltamos já.
Topo Imobiliário. Patrocínio Victa Engenharia. Sua casa, nossa vitória. Financiar. Concretizando o sonho da casa própria. Emilar Empreendimentos. Uma empresa do Grupo Marquise. A Financiar, empresa com ampla experiência no mercado, oferece um serviço de qualidade para grandes construtoras e clientes individuais, trabalhando na área de financiamento imobiliário para tornar possível seu sonho da casa própria. Com escritórios em Fortaleza, Juazeiro do Norte e São Luís, no Maranhão. Venha nos conhecer. Ligue para 859-9995-0044. 859-9995-0044. Se tem uma coisa que bate forte no peito do cearense, é o amor por esta terra e também o orgulho das suas belezas naturais, do talento nato do seu povo para fazer rir, orgulho da sensibilidade, da beleza e da criatividade dos seus artistas em diversas áreas. Seguindo seu compromisso com essa terra ao longo dos seus 40 anos, o Grupo Diagonal lançou em 2015 a Victa Engenharia, uma construtora 100% cearense, formada por gente de coragem e determinação que carrega em seu DNA a expertise, tecnologia e inovação. A Victa existe para construir produtos de qualidade, modernos, inteligentes e acessíveis. Os seus primeiros lançamentos já mostraram que ela está no caminho certo. Tudo isso junto ao seu cliente, com todo o acolhimento de quem é daqui. Victa Engenharia. Sua casa, nossa vitória. Estamos de volta agora com Irineu Guimarães, continuando esse bate-papo maravilhoso, conhecendo um pouco mais sobre esse projeto Somos Cidade. Irineu, conta pra gente qual é o projeto modelo hoje, que quem entrar lá no site de vocês, no Instagram, vai olhar e vai dizer, poxa, esse projeto aqui realmente é disruptivo. Bom, na verdade, a gente costuma apresentar alguns projetos de empresas que estão intrinsecamente relacionadas com o movimento Somos Cidade. Mas tem um projeto que é icônico, né, que chama Cidade Pedra Branca, onde os empresários Valério e Marcelo Gomes, que são da Cerâmica Porto Belo, tinham uma área lá e trouxeram a universidade para dentro e plantaram o by the book, né, tudo que o bom urbanismo e o novo urbanismo pedia lá, inclusive foi a DPZ que desenvolveu lá o projeto. Então lá você vai ver, é totalmente diferente, porque as pessoas moram lá, não querem sair de lá, elas moram, trabalham, se divertem, estudam lá. Qual é a cidade? Fica em Palhoça, Sim. Em Santa Catarina, fica no continente, imediatamente depois que você sai de Florianópolis. Então, como também a ilha de Florianópolis era muito difícil licenciar, e a população está crescendo, as pessoas casam, têm filhos, envelhecem. Então, a necessidade de moradia é constante em muitas dessas capitais. Fortaleza não é diferente. O Eusébio está recebendo muito dessa demanda de Fortaleza. As pessoas estão buscando moradia com mais qualidade. E lá, esse município de Palhoça, foi feito esse projeto chamado Cidade Pedra Branca. E lá, quando chega lá, você parece estar na Europa. Lá tem uma rua, que é uma rua de trânsito acalmado. O carro se sente invasor e não pedestre. Aqui, quando a gente vai atravessar uma rua, nós estamos aqui na Antônio Salles, para atravessar tem que olhar, não é por dois lados, não, é para cima, inclusive. E tem que rezar, né? Bem muito. Porque tem gente que na ciclofaixa não respeita a orientação, por exemplo. Ou pode ter alguma pessoa que inadvertidamente está na contramão. Então,
A gente sempre diz, olhe para os dois lados, através na faixa de pedestre. E lá, nessa rua de trânsito acalmado, as calçadas são bem mais largas, todos os prédios têm fachada ativa, então você se sente como se estivesse na Europa. Você está morando aqui, você desce, aí tem um comércio, tem uma loja, tem um restaurante, as pessoas estão na rua, as crianças estão brincando, tem espaço público de qualidade, o carro não é bem-vindo, né? Então tem uma rua dedicada a isso, você sente completamente, tem equipamentos públicos urbanos, e tem um outro projeto numa cidade que a economia não é tão pujante como Fortaleza, nem como Florianópolis, mas que fica em Pelotas, Rio Grande do Sul, onde o empresário Fabiano, da Idealiza, fez um projeto chamado Parque Una. É um exemplo lá, ele começou criando um lago, uma casa, começou a fazer eventos, as pessoas iam, experimentavam Casa Una, começou a fazer incorporações, e as incorporações implantavam as premissas do novo urbanismo, todos os prédios têm fachada ativa, e as pessoas ficam na rua, e quem vai para lá se sente mais seguro, porque é uma comunidade planejada, a segurança ela é mantida pelos moradores, né, vamos dizer assim, pelos lojistas. Então é uma cidade que funciona, é um negócio que funciona, e aí cada vez as pessoas vão querendo ir para lá, a cidade é um organismo, né, vivo, né? Então, e essa questão da fachada ativa, acho muito legal, porque parece aquelas cidades do interior antigamente, né, que o povo botava as cadeiras nas calçadas e ficava ali convivendo com os outros, né? E eu vi que é uma das premissas desse novo urbanismo. Se a gente fosse falar de legislação aqui, a gente ia advogar pela extinção dos recursos, porque se você for ver na cidade interior, era uma casa colada da outra, né? Então você aproveita melhor o espaço. O adensamento é uma coisa que a gente defende também, porque quanto mais gente, mais fácil eu viabilizar uma padaria, mais fácil eu viabilizar uma escola. Quanto mais gente ali naquele raio. E eu acho que é o sonho de você que você é mãe, né? Imagina teu filho indo a pé para a escola. Aqui a gente fica com medo, receoso. Você vai na Europa, você vê uma professora e uma filinha de crianças indo para a escola, normal, com segurança. Porque ela sabe que ali tem calçada adequada, na hora de atravessar todo mundo para, o pedestre é que manda, botou o pé lá na Europa, os carros já diminuem, mesmo fora da faixa de pedestre. Então é uma questão de civilidade, né? E qualidade também, você trabalha a autoestima da criança, a criança se torna mais independente, né? Mais segura, confiante. Né? Então assim, tudo isso repercute na qualidade de vida que eu coloquei lá no início. Com certeza. Então além só para também não esquecer, né? Além do Cidade Pedra Branca e do Parque Una, eu colocaria um projeto de segunda residência, um projeto turístico imobiliário, que é do pessoal da Sobloco, chama Riviera de São Lourenço. Quem puder dar um Google aí nesses 3 projetos, né? A Riviera, para você ter ideia, até o tratamento de esgoto é privado lá. Né? Então tudo funciona com muita segurança, com muita qualidade de vida. Então, se puderem pesquisar aí esses 3 projetos, eu acho que já é uma boa referência para dar. Com certeza. Fala um pouquinho pra gente desse que você falou algumas vezes, mas muita gente não sabe o que é o novo urbanismo. Né? O que é o novo urbanismo? O novo urbanismo, como eu falei, é um movimento que surgiu nos Estados Unidos por um escritório da Flórida, no Congresso Novo Urbanismo, onde eles criaram algumas técnicas de desenvolvimento de novos projetos para basicamente privilegiar o pedestre em detrimento aos carros. Então as ruas são mais estreitas, não são as calçadas que são mais largas. Você tem que estimular que as pessoas caminhem. Então existem técnicas urbanísticas para que as pessoas possam caminhar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, com todo respeito, e mandar um abraço para o presidente Sinuscom, que é o meu amigo Patrol. Tem um bairro onde eles desenvolvem muito, que é o Guararapes. Né? Então o Guararapes já tem hoje super empreendimentos, mas é um bairro intramuros. Então assim, as pessoas vivem dentro dos muros, ninguém tem coragem de andar ali à noite. Né? Então assim, a transformação está acontecendo agora. Se esses prédios te colocassem fachadas ativas, tivessem mais vida urbana, mais restaurantes, mais lojas. A fachada ativa, assim, tem algumas pessoas que são um pouco leigas ainda também ouvindo nosso programa. Explica pra gente um pouquinho o que é essa fachada ativa.
fachada ativa, na visão do novo urbanismo, é dar uso misto aos prédios. Então, o prédio ele não pode ser só residencial. Só aquele muro, né? Ele vai ser o residencial e embaixo você tem comércio e serviço. Perfeito. Né? Porque... Inclusive dá até segurança, né? Porque se tem aquele movimento do serviço, aquela rua não fica erma. Isso. Né? E assim, até a questão da fachada ativa pode ser levada também para o aspecto de se é um muro, você tem que colocar, você tem que ser mais sinuoso, você tem que estimular, você pode fazer gentilezas urbanas, recua mais um muro, coloca um banquinho para a pessoa sentar, coloca um chafariz. Isso vai estimular para que as pessoas andem e se transforma como se espaço público fosse. Sim. Imagina se você tem um condomínio aí que tem 100 metros, né, de muro, se esse muro, nos 100 metros, ele oferecesse 3 paradas para a pessoa sentar com o cachorro, descanso, para conversar, isso chama gentileza urbana. Tivesse um paisagismo, que as crianças pudessem brincar, uma espécie de um playground. Então as pessoas iriam dar naquela calçada ali, né? Você iria ativar aquele muro, embora não tivesse loja nem comércio. Hoje a gente tem um empreendimento que é o BS Design, né, que ele fez essa grande praça, né, entre os dois empreendimentos. Eu acho que o BS Design merece aqui até que a gente falar, né? Porque também eu mandar aqui um alô para o mercado todo, os corretores. Era muito difícil vender o BS Design porque as pessoas só falavam em metro quadrado. Mas o BS Design, se você for lá hoje, e hoje não tem mais sala disponível porque as pessoas entenderam, elas usam lá. E aquilo é uma grande esplanada. Isso. Né? Ou seja, você tem lá 2 torres, não tem muro, né? Ali você tem os restaurantes. Prédio comercial que você vai para passear, assim, que tem gente que passa ali na praça, fica ali naquelas fontes, né, o dia. No Natal tem música ao vivo, na época de Natal, então realmente... Então imagine se a gente tivesse aí num local uns 10 BS Designs desses, assim, um do lado do outro. Replicados. Né? Então acho que seria... Todo mundo queria ir para lá. Né? Então assim, por incrível que pareça, Nova York é uma selva de pedra, mas tem um grande pulmão lá que é o Central Park. Sim. E tem vários prédios que aplicam esse conceito de esplanada, né? De gentileza urbana e etc. Tem alguns que você vai lá andar de patins ao gelo, tem outros que você vai ver uma exposição cultural, outros que você vai ver apresentações, que tem tipo um anfiteatro. Então, no fundo, o bom urbanismo, o novo urbanismo é privilegiar o pedestre e ativar as ruas. E a melhor forma de ativar as ruas ou é dando uso misto aos prédios ou criando espaço público de qualidade. Né? Então, se você tiver praça, se você tiver um anfiteatro, se você tiver praça de esportes, hoje aqui em Fortaleza alguns esportes viraram uma febre, né? Mas por exemplo, se você colocar um beach tennis, se você colocar um skate, as pessoas vão, as pessoas são carentes disso, né? Então, quem tem criança usa, quem é da melhor idade vai, quem tem cachorro vai, sente a necessidade de estar ali e vai acabar se conectando com outras pessoas e isso é que faz as cidades serem mais interessantes, mais resilientes, mais criativas, esse círculo menos virtuoso. Violentas, também, né? porque o que é segurança, né? Segurança é a sensação, você se sente mais seguro ou não. Quando tem mais gente, você se sente mais seguro, né? E você inibe mais, não é? Segurança não é colocar cerca, muro alto, não é colocar câmera. Ficar trancado, né? Segurança são os olhos nas ruas. Então, quanto mais pessoas na rua, mais seguro você se sente, mais qualidade de vida você tem. Perfeito, Irineu. Vamos lá, a gente tem uma pergunta aqui que é: quais elementos compõem uma cidade mais atrativa e boa para se viver? Eu vou deixar aqui na tua produção um vídeo, né, falando um pouco, a gente fez uma analogia com cidade turística, né? Então a gente costuma dizer que cidade boa de se visitar é cidade boa de se morar. Muita gente pega o avião e vai para Paris só para andar, ocupar as ruas, para caminhar, para se apoderar da vida urbana, né? É muito diferente isso, né? E você observa que lá, apesar de ter muita gente, ter um fluxo turístico muito intenso, né? Também existe a parte que é preservada da cidade e tem uma parte sempre, as cidades europeias sempre tem uma parte mais antiga e uma parte nova. Em Lisboa você tem a Lisboa ali da Marquês do Pombal e etc., da Praça do Descobrimento, mas você tem lá o Parque das Nações, que foi uma parte nova e já foi toda feita com base no novo urbanismo. Então, por que Lisboa hoje é uma das cidades, ontem eu estive vendo, uma das cidades mais seguras do mundo, está lá, e por que Portugal deu um salto?
por conta dessa condição de ter urbanismo de qualidade, espaço público de qualidade, aí você tem a gastronomia, você tem o povo, né, que é bastante acolhedor, simples, né, a gente tem essa ligação com eles, né, aí que é secular. Então, é interessante. Aí tem muita gente, quando tem condição de fazer um turismo, ou opta por ter uma segunda moradia, está optando por lá, porque se sente mais seguro, mais acolhido, etc. A França tem isso, né? Você tem Paris ali, do Arco do Triunfo, da Champs-Élysées, da Torre Eiffel, mas você tem o La Défense, né? Que as empresas vão para lá, você tem prédios mais tecnológicos, mais resilientes, do ponto de vista de sustentabilidade, né? Com fachadas autolimpantes, com uso de energias renováveis. Que é outro ponto importante, né? A tecnologia, ela acompanha esse novo urbanismo? Bom, lá na BLD a gente pratica o bom urbanismo, que é a conjugação do novo urbanismo com o urbanismo inteligente. Hoje a gente tem que usar isso aqui, a tecnologia, a nosso favor. Então, um simples aplicativo de bairro, ele já ajuda muito a vida em comunidade. Você passou numa rua, você viu um buraco, aí você coloca no aplicativo aqui que tem um buraco. Eu passei, disse que tinha um buraco na rua 2. A Michele passou, disse que tinha um buraco na rua 2. O administrador do bairro, ele vai lá na rua 2 ver o que está acontecendo. Você hoje tem tecnologia de câmeras com reconhecimento óptico de caracteres. Então você pode cadastrar as placas dos carros que são moradores do bairro, né? Fica fácil você identificar quem é morador, quem não é. E quando tem algum evento de furto de carro em outro bairro que está no seu, você pode até contribuir para a Secretaria de Segurança para dizer, aquele carro que vocês estão procurando, aquela placa está aqui no meu bairro. Né? E aí você pode ter, se você tiver no seu bairro uma associação, tiver uma empresa de segurança ativa, ela vai lá, faz a primeira abordagem, né? Uma coisa que eu percebo aqui nas nossas cidades, né, nos nossos prédios, inclusive, você falou agora em associação. É tão importante a participação das pessoas, né? Na verdade, nós moramos num grande condomínio que é a nossa cidade. E muitas vezes a gente opta, até no nosso próprio condomínio de morada, eu não vou participar da reunião de condomínio. É muito chato a reunião de condomínio. Mas é tão necessário, né, você participar não só da reunião de condomínio, mas dessas associações que fazem parte. Você não mora só dentro do teu prédio, você mora na tua cidade, no teu bairro. Então é difícil você agregar pessoas para as associações, montar uma associação? Bom, é difícil, assim como, por exemplo, eu jamais seria médico. Porque eu não gosto de lidar com sofrimento, eu não gosto de ver sangue, eu jamais seria advogado. Então, a gente tem que entender que viver em comunidade é respeitar o outro, né? É respeitar a diferença. Então, muito embora você não queira estar na gestão de um bairro, na gestão do condomínio, você tem que saber identificar as pessoas que têm... de alguma forma, o dom de estar fazendo aquilo, o interesse de estar fazendo aquilo e incentivar, empoderar, porque, por exemplo, eu não gosto de atuação política, mas uma forma de eu atuar contribuindo para a sociedade são nas entidades de classe. Então, eu hoje estou na ADIT, estou no Sinduscon, estou na Câmara Brasil-Portugal. Então, de alguma forma, eu quero deixar alguma coisa melhor para a sociedade. Sim. Ou atraindo novos investimentos, ou fazendo empreendimento com qualidade, ou fazendo empreendimento que respeite mais o meio ambiente, que traga algum benefício para o meio ambiente. Então, esse é o meu perfil. Já o meu vizinho pode ter outro perfil. Sim. Então, quando a gente encontra pessoas que conseguem, de alguma forma, doar o seu tempo, né? Porque na grande maioria é isso, né? As pessoas que trabalham pro bono para a melhoria da vida em comunidade, né? E aí as pessoas têm que entender que para melhorar tem que ter regramento, não dá. Tudo que eu vi no mundo que tem qualidade tem regra, né? As melhores, se você for ver os melhores exemplos de tudo, se você for num restaurante que tem regra, você vai ver o restaurante mais limpo, mais organizado, a comida mais bem exposta. O que não tem regra, a comida está mexida, o chão está sujo, você não quer ir para lá. Né? Então eu falo, no hospital a mesma coisa, um restaurante a mesma coisa, os empreendimentos, imobiliário a mesma coisa, os espaços públicos, um shopping até que tem regra. Sua casa, né? Você quer ter regra, né? Você tem que ter regra para tudo, você tem que ter horário, você tem que ter regra, você tem que ter procedimentos na sua empresa, na sua vida, né? Então não é diferente, né? Então a cidade ela pede isso, né? Ela pede um regramento, existe políticas públicas de controle urbano, de emissão de alvará,
CRAs, de permissões, mas a gente pode fazer mais, né? Então a gente pode se organizar enquanto sociedade civil, através dessas entidades que são associações ou cooperativas, para tentar melhorar a vida daquele local. E isso tudo se reverte para o nosso próprio benefício. Vai ser melhor de morar lá, vai ser mais prazeroso, vai valorizar o seu imóvel, vai dar mais liquidez para o seu imóvel. Então, isso é um círculo virtuoso, né? Então, sempre que a gente pode, a gente está discutindo com gestores públicos e eles sabem disso, os acadêmicos sabem disso. E o que a gente tem que fazer agora é se unir e tentar incutir essas melhores práticas. Disseminar mesmo. A pauta da sustentabilidade é outra, muito forte, né? Então, é muito importante você identificar áreas da cidade que tem risco de invasão, porque, via de regra, as pessoas estão lá porque ela não tem outra solução, ela precisa morar, né? Não tem acesso a moradia de qualidade, a programa habitacional, e elas acabam ocupando. E infelizmente, a grande verdade é que quem acaba praticando dano ambiental são essas pessoas, que elas não têm nem instrução, né? Ela chega já desmatando, ela faz uma casa sem ter rede de água, mas ela faz uma cacimba, ela não tem rede de esgoto, ela joga lá, farra um buraco que faz nem fossa direito, né? E isso é agredir o meio ambiente, né? E isso traz um prejuízo para a sociedade que muitas vezes é irreversível, porque quando de 1 2 famílias passa para 50, 100, o problema fica mais difícil de ser resolvido, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com algumas áreas sensíveis da cidade, né? Eu sempre falo que se a gente fosse para os estuários, né, que é o encontro do rio com o mar, se você for para a região da Barra do Ceará, aquilo ali era para ser a região mais valorizada da cidade. Toda a vida que eu passo ali, eu penso nisso. Onde fizeram a ponte ali da Sabiaguaba. Aquilo ali era para ser uma das áreas mais valorizadas da cidade. E quando eu falo valorizada, não é só para colocar condomínio de luxo, não. Podia ter espaço público de qualidade, as pessoas podiam ter mais segurança. Várias beira-mais espalhadas. O próprio Parque do Cocó, que tem 1.800 hectares dentro da cidade, preservados, poderia ser melhor explorado, as pessoas poderiam se sentir mais seguras para usar aquilo, né? E também promover, não só o governo, mas a sociedade organizada, promover programa de educação ambiental, as escolas usarem mais aquilo. Então, enfim, a gente ainda tem um campo muito vasto aí para atingir, para melhorar, e a gente também defende o conceito de policentrismo. Então, assim, não é um único local. Fortaleza já tem essa vocação. Se você for ver, o centro da cidade é um centro. A Aldeota é outro centro. A Messejana é outro centro. O Montese, a região do Montese é outro centro. Bairro de Fátima, Maraponga, Bezerra de Menezes. Então a gente tem que incentivar que as pessoas não se desloquem, elas têm que estar morando ali mesmo, porque você tem menos emissão, você tem menos impacto ambiental, porque impacto ambiental todo mundo causa, o que a gente não deve causar é dano ambiental, né? Tem que desenvolver projetos hoje. A maioria dos empresários já não, o empresário, ele faz o que o público pede, o que o público valoriza, né? Então, a gente tem que acabar com essa pecha de achar que o empresário é especulador é outra coisa. O que o empresário faz é tentar atender uma demanda que as pessoas querem, né? Então, se as pessoas querem morar mais próximo da natureza, a gente tem que fazer projetos que valorizem mais a natureza. Jamais a gente vai denegrir a natureza, porque o meu público está querendo isso, né? Então, a gente vai incentivar. Inclusive, tem maneiras de fazer com que as pessoas, por exemplo, na hora de fazer um projeto, quando você faz o projeto de incorporação vertical, é simples você colocar hoje reuso de água, né? Pegar a parte de águas cinzas. Pegando aí teu gancho, eu atendi um cliente há uns meses atrás para um empreendimento no litoral aqui, vou até dizer qual foi, o Mandara Baiú, e foi a primeira vez que eu peguei um cliente que ele me perguntou como é que ia ser o reuso de água daquele empreendimento. Então, assim, é uma coisa que a sociedade, ela já está ali cobrando, né, que tenha essa sustentabilidade nos empreendimentos. E esse empreendimento que você está citando aí, vale a pena colocar, porque é uma terceira versão já, né? E está trazendo está sendo disruptivo na questão do design também, porque tem um arquiteto aí que é famoso mundial, que é o Philip Stark. Mas se você olhar lá, é muito baixo o índice. Se você for olhar o índice lá, acho que é
0,6, sei lá, 0,4, não chega nem a ser índice 1, né? Então é baixo adensamento, você vê que tem lagoas lá, aquilo ali são soluções de drenagem, sim, eles dizem lá que tem umas que são perenes, não, então isso é sustentabilidade, você vai bater água lá, você vai guardar em algum lugar, fazer reuso fica bem mais fácil assim, porque você vai captar de um lugar só a água, você não precisa, você só canaliza para que ela vá para aquele lugar. As águas cinzas, né, que não é esgoto propriamente dito, mas é da pia, né, do banheiro, do banho, né? Então existem maneiras fáceis, método aeróbico e anaeróbico para fazer tratamento. Esse empreendimento, inclusive, tem uma estação própria de tratamento de água e de esgoto. Então, assim, eu nunca vi um empreendedor até porque a legislação do Brasil, ela exige que você atenda todas essas normas, né? Então, assim, tem muita coisa boa acontecendo, tem coisa melhor por vir. Eu acho que a gente tem que ser otimista, né? E, assim, defendendo mais, sendo mais objetivo, eu acho que a gente transforma as cidades quando a gente traz a sociedade não só para discutir, porque muitas vezes o ambiente das audiências públicas são ambientes bastante hostis para quem está na posição de gestor público e na posição de empreendedor, porque as demandas são muitas, as pessoas, infelizmente, a grande maioria da nossa população, ela não tem acesso a educação de qualidade, né? Muitas vezes ela faz ali o ensino básico, nunca consegue se aprofundar. As questões da cidade são bem dinâmicas, né? São muitas demandas, envolve mobilidade, transporte, saúde pública, controle urbano, educação, o que pode e o que não pode funcionar, educação. Então, assim, é muito complexo, né, para um gestor público. Então, eu acho que o melhor é você parcerizar, né, Estado, público, privado, e começar a mostrar para as pessoas, na prática, que você consegue transformar determinados ambientes através de determinados projetos, através de determinadas práticas ambientais, práticas de gestão, né, de interação da comunidade. Isso, a gente tem N exemplos, eu já dei alguns aqui. Aqui em Fortaleza, a gente tem o segundo maior núcleo urbano de uma empresa que está acontecendo no Eusébio, é uma prova disso, as pessoas que moram lá sentem a diferença, né, você sai do caos urbano e você tem uma vida ali mais organizada, mais tranquila, você acaba pagando mais barato, porque você ainda está morando num lugar que está iniciando, né, então vão ter várias iniciativas dessas na região metropolitana, mas a gente não defende só o crescimento espraiado, né, espalhado da cidade. A gente, pelo contrário, a gente defende que algumas áreas você tenha políticas urbanas para incentivar o adensamento, que é para poder você ofertar não só a moradia para a pessoa, não só a moradia com o lazer, mas também serviço. Porque todo mundo quer estar perto de onde trabalha, quer estar perto de uma eventualidade ter um hospital, ter uma escola para o seu filho, ou você que... Eu defendo que a gente nunca pode parar de estudar, a gente tem que estar sempre interagindo, né, fazendo, sei lá, se puder fazer mestrado, doutorado, faça, né, e é isso. Gente, que papo maravilhoso e enriquecedor, né? Vamos para o nosso intervalinho comercial e voltamos já com os agradecimentos finais. Topo Imobiliário. Patrocínio Victa Engenharia. Sua casa, nossa vitória. Financiar. Concretizando o sonho da casa própria. Emilar Empreendimentos. Uma empresa do Grupo Marquise. A Financiar, empresa com ampla experiência no mercado, oferece um serviço de qualidade para grandes construtoras e clientes individuais, trabalhando na área de financiamento imobiliário para tornar possível seu sonho da casa própria. Com escritórios em Fortaleza, Juazeiro do Norte e São Luís, no Maranhão. Venha nos conhecer. Ligue para 859-9995-0044. 859-9995-0044. Se tem uma
coisa que bate forte no peito do cearense é o amor por esta terra e também o orgulho das suas belezas naturais, do talento nato do seu povo para fazer rir, orgulho da sensibilidade, da beleza e da criatividade dos seus artistas em diversas áreas. Seguindo seu compromisso com essa terra ao longo dos seus 40 anos, o Grupo Diagonal lançou em 2015 a Victa Engenharia, uma construtora 100% cearense, formada por gente de coragem e determinação que carrega em seu DNA a expertise, tecnologia e inovação. A Victa existe para construir produtos de qualidade, modernos, inteligentes e acessíveis. Os seus primeiros lançamentos já mostraram que ela está no caminho certo. Tudo isso junto ao seu cliente, com todo o acolhimento de quem é daqui. Victa Engenharia, sua casa, nossa vitória. Voltamos agora com o Irineu e nós vamos falar sobre esse prêmio Somos Cidade. Irineu, conta pra gente como é esse prêmio. Bom, o prêmio Somos Cidade foi uma ideia que o Felipe teve da gente tentar engajar a academia, né, com essas melhores práticas, alguns jornalistas também, porque uma das maneiras que a gente pode sensibilizar o gestor e também a sociedade é dando informação para eles do que é tornar as cidades mais interessantes, mais criativas, mais resilientes. E quem promove isso merecia ser premiado. E a gente vê ainda no Brasil alguns produtores de conteúdo que estão muito isolados. Não é a mídia tradicional que está fazendo isso, né? E aí foi uma forma de reconhecer as pessoas que estão fazendo isso. E esse prêmio, ele foi pensado para ser bianual, né? Esse ano ganhou o Anthony Ling, do Caos Planejado. Também esqueci o nome do outro vencedor, mas é um que promove o INBE. O INBE é um acrônimo que quer dizer Yes in My Backyard, que é diferente do Not in My Backyard, que é um acrônimo americano, né? E aí vem lá essas palavras americanas, porque o americano, o modelo de crescimento das cidades americanas foi com o sprawl, o espraiamento, com os subúrbios, né? E a gente viu depois que, assim como o urbanismo modernista, esse modelo ele é equivocado, porque você tem lá locais só para morar, e é exatamente o que se defende ao contrário. Então, quem estava falando isso, quem estava advogando por isso, quem estava colocando o rosto e tentando mudar a legislação brasileira, tentando explicar para a sociedade, a gente viu que merecia ganhar um prêmio, merecia ser reconhecido. E a gente criou o prêmio Somos Cidade. Mas principalmente eu acho que tem muita oportunidade dentro da academia. A gente aqui no Ceará, a maioria dos cursos de arquitetura é arquitetura e urbanismo. E eu costumo dizer que a arquitetura muda, o urbanismo fica. Porque quando você faz o desenho urbano, definindo a largura de uma rua, aonde vai ser uma praça, aquilo, via de regra, permanece. A parte de arquitetura, as fachadas, uma casa pode se transformar num prédio, um prédio pequeno pode ser demolido. Hoje a gente vê, à medida que a cidade é um organismo vivo, e cidade é economia, não podia deixar de falar nisso, né? Cidade é economia. Economia é oferta e demanda, né? Então, se a população envelhece mais, muito provavelmente você vai ter uma necessidade maior de serviços médicos. Se é uma população mais jovem, você vai ter que ter mais oferta de atividades, esportes. Então, cidade é isso muda, é cíclico, né? Não é uma coisa que fica estática, né? Tem áreas da cidade que crescem, que são mais desejadas porque tem alguma coisa diferente, ou mais qualidade pública, ou mais infraestrutura. Então, voltando, o prêmio Somos Cidade é uma forma também de a gente pegar
estudantes, porque aí tem a categoria de estudantes e de profissionais e de jornalistas que têm essa visão de querer transformar a cidade e de alguma forma a gente dá visibilidade para essas pessoas, né? O movimento Somos Cidade atingiu agora 10 milhões de seguidores. Nossa. Quem puder seguir aí @Somos Cidade, e quando a gente atinge 10, aí vai sendo exponencial, né? Então a gente espera, e se você for ver os seguidores, a maioria são profissionais, são arquitetos, são engenheiros, são gestores públicos, tem muita gente que entende o que a gente vem querendo disseminar. A gente também divulga conteúdo de outras plataformas, tem um caráter também educacional, a gente não fica lá só vendendo os projetos que a gente está imaginando, a gente fica vendendo, olha, aqui na cidade tal do mundo, isso aqui foi reconhecido como legal, né? Então a gente fala lá sobre mobilidade, sobre sustentabilidade, sobre controle urbano, né? Tem muito conteúdo lá. O Instagram é @SomosCidade e o site é somoscidade.com.br. Lá a gente tem um manifesto também, né, do que a gente acredita que as cidades têm que ter. A gente coloca lá como é que a gente pensa que é a cidade dos sonhos. Acho que vale a pena lá quem entrar, olha lá e quem somos. E você consegue também ver as empresas que estão participando lá, clicando. Você vai explorar. Acho que para um estudante de arquitetura e urbanismo, eu acho que é muito bom você estimular que eles pensem não só em fazer arquitetura de interiores, arquitetura de fachadas, que eles também pensem em transformar os espaços, não só os greenfield, né, as áreas de solo natural, né, que é uma página em branco, mas também de usar técnicas do bom urbanismo, usar a tecnologia também ao nosso favor, né? Quando eu falo tecnologia, os dados que estão aí, né, disponíveis para a gente ver crescimento populacional, ver idade, ver demanda, as pesquisas, tudo isso, as câmeras, né, para você ampliar a sensação de segurança, para controlar quem entra e quem sai, para ver movimentos em determinadas áreas e momentos da cidade, até para atravessar a rua. A tecnologia hoje já tem software que ajuda para, tira essa faixa de pedestre daqui, diminui ou aumenta o tempo de semáforo. Então, tudo isso é o uso de Big Data, né, para você aplicar no planejamento urbano e no controle e desenvolvimento das cidades. Perfeito, perfeito. Gente, essa pauta aqui, como eu falei para ele no início, duraria 2 ou 3 programas, né? Irineu, tem muitos corretores, né, que fazem parte desse trade, né, do mercado imobiliário, do desenvolvimento das cidades. Afinal, os corretores, eles são os verdadeiros colibris, né, que estão ali para nos ajudar aí a venda desses imóveis. O que é que você deixa aí para eles de mensagem para terem esse olhar, como você disse, para os arquitetos olharem mais para o urbanismo, né? E para os corretores não olharem só para o metro quadrado, não é isso? Bom, eu acho que a gente aqui no Ceará deve ter uns 10 mil corretores. Por aí, né? Perto disso. Deve ter uns 5 mil atuantes, muito atuantes, fortes, e eu acho que é uma grande massa que pode ajudar a disseminar essas práticas. No Brasil, tem muito corretor fazendo podcast de qualidade, certo? Eu vou citar aqui alguns, mas eu acho que você é o maior exemplo aqui do Ceará. Você está aqui com um programa, né? E está disseminando isso, assim como fazer jus aqui ao Ricardo também, né? Então, essa é a maneira de transformar. Não tem como. É conhecimento, é melhores práticas. Você está aqui com certeza doando parte do seu tempo, é uma forma de você ajudar a sociedade, né, incutindo essas melhores práticas. E a gente, às vezes, o corretor pensa, poxa, por que lá em Balneário Camboriú se vende a R$70 mil o metro quadrado? Aí eu vou falar de metro quadrado, que é a linguagem da maioria, né? E por que aqui em Fortaleza é tão difícil eu vender 20 mil? Porque lá as pessoas perceberam as vantagens de ter o adensamento urbano. Porque lá se tornou um destino onde todo mundo convergiu para a mesma prática, né, de ter fachadas ativas. Vai lá andar na orla de Balneário, você se sente seguro, anda a pé, tá? Então as pessoas que têm condição elegeram aquele lugar, né? Assim como as pessoas que têm dinheiro no mundo elegeram Miami, ou elegeram Dubai, ou elegeram Singapura, por alguma razão, né? Então é isso que a gente tem que fazer. E o que eu posso garantir é que Fortaleza, com tudo que tem acontecido aqui, com as políticas públicas que estão em prática, e você vê, tem quilômetros e quilômetros de ciclofaixa já, uma intervenção como foi feita na Desembargador Moreira, que deixou de ter uma faixa de carro para ter um boulevard ali, né? Que a pessoa lindo. Ali, na época de obra, a nossa beira-mar,
O nosso cartão postal ali é um orgulho. A gente antigamente a gente fazia caminhada, tinha que ter o conezinho. Hoje já tem a parte só para caminhar, para correr, outra só para bicicleta, tem os bolsões de estacionamento dos carros. Então, aquilo ali é um exemplo de que a gente pode transformar, né, as cidades, e isso melhora a vida das pessoas, né? Então, eu diria que é isso. A gente tem que... E voltando para os corretores, tem muito corretor fazendo podcast, tem muito corretor indo para participar de entidades, né, de associativismo, né, não só para regular a profissão dele, mas para deixar algum legado, né? E eu acho que os corretores, eles atingem, por exemplo, um médico que não tem tempo de estar na cidade, ele está lá, está falando, está vendendo, um juiz que passa o dia no fórum, né, que são pessoas, todas elas pessoas que de alguma forma são formadoras de opinião. Então acho que quando o corretor compra essa ideia, fica mais fácil dele vender. Perfeito. Eu, como sou vendedor, eu só vendo aquilo que eu compro. Isso. Eu não consigo vender uma coisa que eu não comprei. Então acho que também cada vez mais os incorporadores, os desenvolvedores urbanos têm que investir em treinamento, né, para o corretor, tem que mostrar e fazê-los sentir. Um dos nossos membros lá, ele fretou um avião, levou 50 donos de imobiliária para conhecer lá o Parque Una. Então eu vou até depois passar esse vídeo para você peço que você coloque nos grupos que você está, porque o cara foi lá e viu que era diferente. Sim. Então ele está fazendo um produto desse similar lá em Uberlândia, ficou mais fácil dele vender, porque ele viu, né? Então eu acho que a gente tem muito para fazer. Acho que o Ceará está numa posição estratégica, tem muita coisa acontecendo no complexo industrial e portuário do Pecém. As pessoas pensam que é só o porto, mas tem várias indústrias que estão se instalando lá. O hidrogênio verde é uma realidade, eu tenho acompanhado isso, né? E as pessoas que vão vir para trabalhar nessas empresas são pessoas normalmente com especialidades técnicas, né? São cientistas, e as pessoas vão querer morar com qualidade, vão querer morar perto de onde trabalham. Então tem muita oportunidade. O Cumbuco explodiu, porque a gente tem aqui a história do vento e o kitesurf. O Cumbuco é considerado o Havaí do kitesurf. Então, se você for olhar como corretor, como cidadão, tem oportunidade para todo lado. Né? O próprio Beach Park, eu acho que atrai mais de 2 milhões de turistas por ano, ter investimento anunciado, né? A região do Porto das Dunas vai ser já um bairro, né? Porque tem ocupação planejada, ordenada, vida com qualidade, e eu acho que as oportunidades estão aí e cabe a nós escolher, né, a vida que a gente quer, se a gente quer viver com mais tranquilidade, com mais qualidade de vida, com mais tempo para nossa família, com mais segurança, né? E a gente tem que fazer por onde? Irineu, muito obrigada pela tua participação, foi sensacional. Vamos sim marcar outro bate-papo desse para trazer um projeto em andamento do Somos Cidades. Fica aí logo o desafio, tá? E a pessoa que quiser, agora para os minutos finais, que quiser participar do movimento, como é que faz? Bom, a gente pode interagir através das redes sociais. Eu acho que o prêmio é uma oportunidade também das pessoas lançarem as ideias, os estudantes, como eu falei, os profissionais e os jornalistas, né? Você colocar essa pauta no seu dia a dia. A cidade é onde a gente mora, onde a gente vive, né? 80% da população mundial está nas cidades e a gente tem que dar importância a esse tema. E muito em breve a gente vai organizar um evento aqui em Fortaleza e eu vou deixar você saber. Perfeito. Muito obrigada pela tua participação. Gente, ficamos por aqui com o nosso Topo Imobiliário, todas as segundas-feiras às 13 horas na Jangadeiro Band News, no canal do YouTube e também no Spotify. Fica ligado. Obrigada. Topo Imobiliário. Patrocínio Vita Engenharia. Sua casa, nossa vitória. Financiar. Concretizando o sonho da casa própria. Arborê. 2 3/4 no melhor do Kennedy. Novo lançamento da Moura do B.